Saudações fraternais a todos e que a paz do Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. Que os amigos espirituais nos amparem e nos auxiliem a ampliar o nosso entendimento e a nossa compreensão do Evangelho do Cristo em nossos estudos de hoje. Daremos continuidade ao estudo do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E nesse capítulo, Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, nos traz importantes esclarecimentos a respeito da reencarnação. No estudo da primeira parte desse capítulo, vimos que a ideia de reencarnação não surgiu com o Espiritismo, porque os povos antigos e os próprios judeus já tinham a noção de que renasceriam para outra vida. E o próprio Mestre Jesus deixa isso bem claro quando, durante o fenômeno da transfiguração, descrita no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, versículos 1 a 9, declarou aos discípulos que o profeta Elias já havia vindo, mas que não havia sido reconhecido e lhes haviam tratado com crueldade. E então os discípulos compreenderam que Jesus falava de João Batista, que era o profeta Elias reencarnado. Vimos também, no estudo da primeira parte, que a reencarnação é uma lei natural, divina, que se diferencia do conceito de ressurreição. A ressurreição, conforme compreendida por algumas religiões, implica no retorno à vida no mesmo corpo. Ora, sabemos que isso não é possível, pois após a morte física, o nosso corpo material se decompõe. Por isso, a reencarnação é compreendida por nós como retorno à vida material, mas em um novo corpo. Também podemos compreender, quando estudamos a primeira parte desse capítulo, que a finalidade da reencarnação é nada mais do que o progresso do espírito. Deus, que é bom e justo, cria todos os espíritos iguais, simples e ignorantes. E a cada reencarnação, fazendo uso do nosso livre-arbítrio, vamos aprendendo e vamos nos aperfeiçoando. E assim, de reencarnação em encarnação, vamos acumulando experiências, sabedoria, vamos passando por provas, até que chegamos à perfeição, ou seja, até que alcançamos o estágio de espíritos puros para o qual fomos destinados desde o momento da criação. E quando então passamos a ser verdadeiramente felizes. Esse é o sentido da frase de Jesus: ninguém pode ver o reino de Deus, ou seja, ninguém pode habitar os mundos felizes e ditosos e desfrutar da felicidade eterna para a qual Deus, nosso Pai, nos criou, se não nascer de novo. Ou seja, se não evoluir, se não se aperfeiçoar através das sucessivas oportunidades de reencarnação que nos são oferecidas por Deus. Quanto mais rápido progredirmos, mais cedo entraremos no reino dos céus. Portanto, o número de encarnações que teremos depende de nós, das escolhas que fazemos, do bom uso que damos a nossas existências. Fazendo uma comparação, as nossas existências na Terra são semelhantes aos nossos anos de estudo na escola. Quando o aluno é aplicado, dedicado, estudioso, aprende mais fácil, mais rapidamente as lições. Faz a prova que testa suas habilidades, seus conhecimentos, suas aptidões. E se o mestre verifica que realmente está preparado, o aluno é então promovido a um grau mais elevado e vai assim progredindo de série em série, de ano em ano, até a sua graduação. Porém, o contrário acontece quando o aluno é preguiçoso, não se empenha, não tem vontade de aprender, não faz as lições. E aí, ao chegarem às provas, ele falha, pois não adquiriu as habilidades e competências necessárias. Esse aluno, então, repete de ano. Fica no mesmo lugar, no mesmo estágio evolutivo.
e levará mais tempo na sua jornada até conseguir obter a sua graduação e se formar. Agora, vamos imaginar uma escola onde houvesse apenas um único ano letivo, uma única série. E que nesse único ano nós tivéssemos que aprender tudo, sair do zero, aprender a ler, a escrever, compreender tudo sobre geografia, matemática, ciências. Imaginem ter que aprender tudo isso em um único ano. E ao final desse ano, realizar uma prova. E essa única prova diria se você passou e foi aceito junto aos felizes graduados ou se foi reprovado e nunca mais terá outra chance de estudar ou mesmo de refazer a prova, sendo impedido de entrar novamente na escola para todo o sempre. É exatamente essa afirmação que fazem aqueles que negam a reencarnação, que acreditam que temos apenas uma existência e que ao final dessa vida seremos julgados e seremos destinados ao céu ou então banidos para o inferno por toda a eternidade, sem jamais recebermos outra chance para fazer certo, sem jamais podermos tentar novamente. Será que Deus seria assim tão cruel com seus filhos? Se nós, que somos imperfeitos, damos inúmeras chances aos nossos filhos que erram, depois acertam, erram novamente, porque sabemos que isso é parte do aprendizado deles, é parte da vida. Então, por que Deus, que é bom, é justo e é perfeito e acima de tudo nos ama, seria pior para conosco do que nós, que somos imperfeitos, somos para os nossos filhos? Isso não teria nenhum sentido. Deus tem por nós um nível de amor tão sublime que foge até mesmo à nossa compreensão. E esse Pai amoroso, nosso Criador, nos dá inúmeras chances para aprendermos, para progredirmos, para nos tornarmos melhores. Deus nos dá a abençoada oportunidade da reencarnação, tantas e quantas vezes forem necessárias. Por isso a reencarnação não é um castigo, é bênção. Mas nós podemos torná-las um castigo. Quando nós insistimos em repetir de ano, tendo que rever e rever tudo de novo, tendo que sofrer tudo novamente para aprender, simplesmente porque insistimos em não seguir pelo caminho certo. E cada vez que a vida tenta nos ensinar a lição e nós não aprendemos, continuamos a ver os mesmos ensinamentos, até que compreendamos. A nossa vida é o reflexo daquilo que juntamos em todas as nossas vidas pregressas. É a soma e o resultado de tudo que fizemos até o momento presente. E a nossa vida de hoje é também a projeção daquilo que queremos ser no futuro, pois o que estamos semeando hoje, iremos colher futuramente, seja nessa ou em outra encarnação. Tudo pelo qual nós estamos passando e iremos passar é fruto das boas ou más escolhas que fizemos. Nós somos inteiramente responsáveis por isso. Mas não precisamos lutar sozinhos, porque a cada nova encarnação, Deus nos coloca em uma família para nos ajudar a crescer. O ambiente familiar é ao mesmo tempo escola de fraternidade e oficina de progresso. É no seio da família que as pessoas interagem umas com as outras, estabelecem relações entre si, estreitam os laços de afeição, aprendem a amar e a perdoar, progridem gradativamente, juntas. E os laços de família não se rompem com a morte do corpo físico. Os espíritos continuam a se buscar uns aos outros, pois o que nos torna familiares e nos faz buscar uns aos outros através das sucessivas reencarnações, contribuindo para a aproximação uns dos outros, para nascer nessa ou naquela família, é o que chamamos afinidade.
É essa afinidade, essa comunhão de pensamentos, de ideias, a simpatia que os espíritos construíram entre si ao longo das vidas passadas é que nos atrai uns para os outros. Às vezes encarnamos nesse mundo como pais, tios, ora como filhos, netos. Porém, quando estamos na pátria espiritual, entre uma encarnação e outra, somos todos irmãos. Por isso, na vida espiritual, não temos inúmeros maridos de múltiplas existências passadas ou incontáveis filhos e esposas das vidas pregressas. Na vida espiritual, somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai eterno. O que nos une no céu como família são os laços de espírito e não os laços da carne. Duas pessoas que se uniram na terra, não pela afinidade ou pelo amor, mas puramente por interesses materiais, logicamente não estarão unidos entre si quando retornarem à pátria espiritual, porque ao se romperem os laços da carne com a morte do corpo, não há entre eles laços espirituais para mantê-los juntos. E por não haver afinidade entre eles se separam no céu. Nem a paixão dos sentidos, nem os interesses do mundo ligam as almas. Apenas a afeição sincera e o amor que têm uns pelos outros. Por isso, quando os espíritos possuem fortes laços de amizade, frequentemente reencarnam juntos, em uma mesma família ou próximos, para juntos continuarem seu progresso. Por vezes, existe na família uma pessoa que não parece ter afinidade com os demais, chegando até ser antipática em relação aos demais membros da família. Por que será que isso acontece? Deus, em toda a sua bondade e sabedoria, permite que um espírito que não seja simpático àquele grupo familiar reencarne entre eles, para resolver desentendimentos de vida passada, para que esse espírito, que às vezes pode até estar persistindo no mal, no erro, possa aprender e desenvolver pendores de bondade, evoluir mais rapidamente através da convivência com familiares que são bons, que são amorosos. E ao mesmo tempo, esses familiares que recebem esse espírito que não é simpático a si, testam sua capacidade de perdoar, de tolerar, de ajudar, de amparar essa pessoa que muitas vezes é difícil e que a gente até costuma chamar ovelha negra da família. Dentro de nossa família, por isso devemos fazer o possível para superar malquerenças, desavenças, desentendimentos, para que esses problemas não se arrastem através das vidas futuras, pois Deus quer que todos nós aprendamos a amar e a perdoar uns aos outros. Deus nos cercou dos espíritos de que precisávamos para aprender a lição que nos comprometemos em aprender. Ninguém nasce em família errada. Todos nós estamos exatamente onde precisamos estar. Seja para resolver pendências, seja para perdoar, seja para aprender a amar. E quando desencarnarmos, formos para a vida espiritual, formaremos grupos entrelaçados pela afeição, pela simpatia, pela semelhança das inclinações. E poderemos desfrutar, sim, da alegria de estarmos novamente juntos daqueles entes queridos que partiram antes de nós. Assim como viajantes que se ausentaram por um tempo e depois retornaram ao lar para reencontrar e rever seus entes queridos, cheios de experiências e vivências para contar. E então, quando for novamente chegado o momento de reencarnar para uma nova existência, alguns familiares virão antes, outros um pouco depois, ou todos juntos, e outros ainda permanecerão no plano espiritual, porém ligados a nós em pensamento e pelo coração. E eles se tornarão nossos espíritos protetores e nos ajudarão em nossa jornada, velando por nós,
como anjos da guarda, espíritos amigos a nos amparar. E assim, alternando vidas no corpo material e vidas em espírito, as famílias trabalham juntas para o adiantamento de todos. Após cada existência, todos terão avançado um passo a mais em direção ao reino de Deus e estaremos um passo mais perto da completa e verdadeira felicidade. Os mais evoluídos entre nós auxiliam aqueles que estão mais atrás, muitas vezes desacelerando o seu próprio avanço para socorrer aquele que precisa de ajuda no caminho. Tal é o amor e os laços espirituais que nos estreitam mais e mais a cada reencarnação. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, afirmou Jesus. Então, que nessa vida e em todas as que virão, saibamos aproveitar cada segundo para progredirmos um passo a mais em direção a Deus e que, amparados pelo Mestre Jesus, nosso irmão maior, e sustentados por toda a nossa família espiritual, esteja ela na terra ou no céu, possamos seguir firmes, observando sempre os ensinamentos do Cristo, para errarmos menos e chegarmos mais longe. E assim, concluímos o estudo desse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Que Deus nos abençoe a todos, que os bons espíritos nos auxiliem em nossa caminhada, nos intuindo, nos orientando, nos ajudando a colocar em nossa prática diária todos os ensinamentos aprendidos, porque só assim poderemos nos tornar a cada dia pessoas melhores. Que Jesus, nosso mestre e irmão querido, permaneça em nossos pensamentos e em nossos corações, hoje e sempre. Fiquem com Deus.